Votos cordiais de saúde e paz a todos. Trago o abraço fraterno do Grupo Espírita Francisco de Assis a todos que fazem, a todos que frequentam o Uniluz. E de fato, olhando o tempo que já pudemos contribuir e participar dos trabalhos do Uniluz, já nos achamos, de certa forma, pelo menos no coração, também vinculados a esta casa. Relembrar esta mensagem de Jesus: brilhe a vossa luz. A priori, muitos de nós, acredito, nos dois planos da existência, todos nós sabemos quem é e temos decorado inúmeras frases e jargões do próprio Mestre. Não obstante, a doutrina espírita, ela com o seu viés filosófico, nos convida a fazermos algumas análises que ampliam os horizontes, nos levando à razão e esta sendo levada à fé. Quando olhamos então essa frase, precisamos talvez voltar um pouco na história para caminharmos neste tempo e a partir de dois vieses podermos chegar à conclusão de qual o recado Jesus nos dava quando ele, diante daquela multidão no Sermão do Monte, volta-se a todos e quase em uma das suas primeiras frases, após as bem-aventuranças, lembra aos indivíduos de fazer brilhar a própria luz. Quando olhamos para um contexto, se pensarmos apenas no hoje, ou melhor, também no hoje, mas voltarmos aos tempos iniciais daquelas sociedades antigas, perceberemos o quão conflituoso, o quão problemático essa coletividade humana ela se apresenta. Se analisarmos o contexto Terra, no que tange à sociedade que nela habita, como organismo vivo, e pararmos período a período, perceberemos o quão complicado é a soma das emoções, a soma dos objetivos dos indivíduos que a compuseram ao longo do tempo. Roma, trazendo a sua característica bélica, não só ela, como muitos deles, em outras civilizações, até antes da própria Roma, também traziam a necessidade da posse, e desde cedo, independente de ser um Deus na figura monoteísta daquele que nós acreditamos, ou na figura dos vários deuses ainda vinculados ao politeísmo, o indivíduo parece que sempre teve, ou esta coletividade sempre teve uma sede de conquistas, onde a alma necessitava de algo e não conseguindo interpretá-la de uma forma que fosse compatível com a paz e o equilíbrio, sempre ia além, subjugando outros indivíduos, tornando-os escravos em todas as épocas da humanidade, desrespeitando outros em busca de conquistas que pudessem de alguma forma sanar essas necessidades que iam na alma. Obviamente, Deus, em sua infinita misericórdia, desde cedo tem enviado à Terra espíritos ilustres, onde percebemos já traço de grande evolução, quando lá no início já se falava da realidade de que éramos e que somos espíritos imortais. Queríamos responder diante das nossas ações, mas ainda assim esses ecos, essas vozes, eram primeiras sementes jogadas ainda num terreno que encontrava-se por demais árido, o que não significava que essas não ficassem marcadas na história e que até hoje nós pudéssemos de alguma forma voltar atrás e perceber que de fato a verdade sempre se encontrou no meio desta coletividade. Chegado o momento em que agora apresentava-se a figura do Deus único, diante da ignorância dessa mesma coletividade, era necessário apresentar um traço característico humano na figura desse Deus. E a partir dali, de alguma forma trazendo todas as nossas emoções e vicissitudes e dificuldades até, encontramos a personalidade daquele Deus como o Deus dos exércitos, que punia, que castigava, que submetia aos seus inimigos e ainda assim alimentando, obviamente, o lado egoísta que encontramos na história inúmeros relatos, frutos
dessas chagas que ainda marcam a existência da coletividade. Dentro de determinado tempo, chega Jesus à Terra, percebendo a lei que ainda vigia, mesmo diante da figura de um Deus, ainda valia o olho por olho, dente por dente. Ele, por sua vez, agora apresenta a figura de um pai de maneira completamente distinta daquela, lança outra lei, mas parece que, mais uma vez, poucos eram os ouvidos e menos ainda os corações que estavam preparados para receber aquela semente do Evangelho. Não obstante, muitos foram aqueles que encontraram na figura de Jesus a cura do corpo, porque era o que achavam mais importante dentro deste período em que se vivia e em nome deste período que se inicia a priori na visão materialista, no momento em que cortamos o cordão umbilical, até o momento em que o tronco encefálico se apaga, no fenômeno biológico da morte, vale tudo para sanarmos esse desejo interno que todo ser humano e toda coletividade busca: paz, equilíbrio, prosperidade. Então a figura de Jesus e obviamente as suas lições ficaram para a eternidade porque são palavras de vida eterna. No entanto, não conseguiram ainda estruturar consequências advindas disso em uma sociedade de forma plena. Mas podemos dizer também que, de outro lado, quando procuramos na história uma civilização de ateus, nós não encontramos. Todos tinham crenças, acreditavam então em algo que transcendia, mas é interessante como o indivíduo, mesmo trazendo esse sentimento interior de uma crença que vai além da matéria, na hora da vivência do cotidiano, isso não faz a mudança de conduta. Até aqueles, porventura, que ficaram na responsabilidade de levar adiante a mensagem libertadora do Cristo, não mais vinculadas à religião, cria religiões que, vinculadas ao Estado, agora prevalecendo mais uma vez as algemas do orgulho e do egoísmo. Ao invés de libertarem os indivíduos, utilizam como ferramentas de constrangimento, de tolher, o que é praticamente um paradoxo. E assim transitamos na história aos períodos que todos conhecemos, de inúmeras revoluções, de inúmeras guerras e conflitos, onde percebemos que isso é a materialização dos conflitos interiores. E aí poderíamos dizer, de uma forma até um pouco rude, mas em especial no momento em que estamos vivendo, que os espíritos dizem que é a famosa transição planetária, que a escuridão ainda campeia. De fato, aqui e acolá acendem algumas luzes, mas quando olhamos para a realidade em que nos encontramos hoje, parece que não está muito distante daquela em que Jesus encontrou no cenário. Uma sociedade doente que traz os conflitos do seu organismo dessa coletividade, onde há intolerância e parece que estamos exauridos, tanto quanto aqueles espíritos encarnados na época que a doutrina espírita chegara à Terra, talvez cansados da influência da Igreja, quando em algumas situações, lamentavelmente, não conseguiu exemplificar as lições de Jesus, mas trouxe marcas profundas que, quando se falava no Deus da teologia, quando se falava no Jesus repleto de dogmas, aquela era foi uma era caracterizada por dar-se as costas, porque talvez as pessoas estivessem encharcadas de ouvir tantas lições que eram cantadas há quase 2.000 anos e os indivíduos permaneciam os mesmos, em especial aqueles que traziam a responsabilidade de vivenciar a máxima crística: amar a Deus e ao próximo como se ama a si mesmo, que não foram a invenção de Jesus, mas está lá no Velho Testamento, em Levítico e em Deuteronômio. E por conta disso, obviamente sabemos que ali fortalece essa perda ou desconexão, ou falta de conexão com essa divindade. E nesse momento os espíritos quebram o silêncio e chega a doutrina espírita. Mas, de certa forma, mesmo assim, quando olhamos para os dias de hoje, parece que a mesma sensação de estarmos encharcados, não só agora da religião,
Mas parece que estamos encharcados da política, de políticos, de ideologias diversas. E as pessoas agora, apesar de encharcadas, vinculam-se e amarram-se a essas ideias como se fossem bandeiras, porque parece que é a base de sustentação de muitas pessoas. E o apaixonamento cego, esquecendo do lado racional e de leis que nós já conhecemos como espíritas, nos impulsionam a permanecermos numa grande escuridão. E não é estranho quando escutamos espíritos da envergadura de Dr. Bezerra de Menezes, quando ele nos fala em suas mensagens, seja via psicografia ou psicofonia, quando ele diz que em breve adentraremos na madrugada e nos primeiros raios da manhã, de fato nos mostrando que estamos sim num período escuro, onde parece que está difícil enxergar aos outros, enxergar a si, e em termos de coletividade então nem se fala. Os nossos olhos e ouvidos encontram-se extremamente apurados para perceber aquilo que temos a vontade de apontar e de dizer que está errado, e a tolerância é deixada de lado, porque isso nós guardamos apenas para os nossos pares, para quem temos sintonia. Para os outros que pensam de forma diferente, nós deixamos todo o lado amargo e a irritabilidade, ou esse encharcamento, como falamos, que vem nos deixando tensos. E o mais interessante, no contrassenso, talvez na contramão dessa história, os templos religiosos começam novamente a ficar repletos, abarrotados de indivíduos que, como no movimento cíclico agora, buscasse respostas, mas vinculam-se a religiões, mas não se dispõem a viverem a religiosidade. E quando partimos desta porta para fora, parece que tudo que se escuta é esquecido. E voltamos a uma segunda fase de um olho por olho e um dente por dente. Basta analisarmos as redes sociais, as mídias como um todo, as comunicações. Parece que a escuridão campeia e o pior, vira uma grande epidemia que atinge a muitos indivíduos. Saindo dessa análise do organismo coletivo e analisando agora o indivíduo humano, apenas esse ser, a sua individualidade, achamos estranhos porque parece que nós estamos desconhecendo a nós mesmos. Não sabemos de onde viemos, nem para onde vamos e qual a razão do que aqui estamos a fazer. E nesse processo de desconhecimento, aquela sede, quando o organismo coletivo tem de encontrar um momento de paz e que possa ter uma certa satisfação, prosperidade, fica lançando em questões exteriores sedes que estão relacionadas à alma. É como se nós tivéssemos um problema na pele e estivéssemos tomando medicação para o estômago. A alma sente a necessidade de algo que não consegue ser traduzida com eficiência. E em nome deste algo, lutamos porque essa cegueira coletiva, essa escuridão, atinge a nossa individualidade, nos forçando a seguir no escuro, escolhendo coisas, objetos, pessoas, hábitos, programas, ideologias, absolutamente tudo, porque perdemos essa noção de quem nós somos, o que aqui estamos fazendo, qual a razão de tudo isso que nos cerca e o que nos observamos de consequência é que não se chega ao lugar comum, aquilo que se deseja. E os homens então, diante da queda ou de não atingir a meta que havia traçado por antecedência, frustra-se. E diante desta frustração interior, ele reflete em todas as instituições, a começar na família, depois no meio social, dependendo das pessoas que convivem com ele, que porventura não simpatizem, joga esse amargor da frustração também nos outros indivíduos. E quando não preparado no terreno emocional minimamente para manter-se em equilíbrio, diante das frustrações repetidas, começa um processo melancólico, onde a depressão toma a frente e, indiscutivelmente, a depressão torna-se a doença do século, quiçá do milênio.
E aqui sabemos que há algumas razões para a depressão, fatores endógenos e fatores exógenos, mas em tese encontra-se na alma, independente de onde venha esse gatilho que provoque. Então parece que estamos, de certa forma, chegando nessa era onde a escuridão campeia e o indivíduo ainda assim, encontrando talvez respaldo na coletividade para manter-se neste amargor, repete uma atitude milenar, clássica, advinda do politeísmo, que era a transferência de responsabilidade. Imolavam-se animais e às vezes até pessoas para que aquele Deus ou deuses se agradasse de nós e nos desse aquilo que desejávamos. Se nós não atingíamos a meta, não havia fuga melhor do que colocar a responsabilidade dele ou talvez naquele fenômeno do holocausto que não foi suficiente para agradá-lo. É interessante porque nós tiramos a responsabilidade e as frustrações, os problemas que hoje avultam na intimidade do ser, encontram as suas causas fora dele. Colocam culpa agora até no presidente, porque um grupo colocava no presidente anterior, agora colocam no presidente atual, o outro grupo vai colocar um terceiro que há de vir. Ou no grupo que está no poder, que estava, que agora já é outro que está, e um outro que virão, tantos outros. E é interessante que esses fenômenos coletivos surgem, ficamos chocados e as pessoas se encontram tão amargas, estão tão distantes de tomar ciência de si próprio, vivendo essa escuridão, fruto destas frustrações, que o discurso se repete e parece que verdadeiramente os mortos tomam conta de tudo. E estou falando dos mortos, não dos espíritos, porque esses estão vivos. Estou falando dos mortos vivos, que perderam a capacidade de sentir, de pensar, de discernir, e que vivem repetindo discursos, esquecendo palavras extraordinárias do amado Mestre, que pelo visto permanece sendo para nós apenas um objeto de idolatria. É pelo fruto que se conhece a árvore. Porque hoje levantam-se heróis diversos que às vezes nem nós sabíamos que existiam. E tantos outros, e tantas situações. E obviamente envolvidos por todo este processo que hoje cria a escuridão, nós vamos adotando hábitos, pensamentos, posições, ideologias. Grita-se a necessidade da liberdade, mas os indivíduos permanecem amarrados a situações que sequer têm a capacidade de perceber. De certa forma, podemos dizer então que até a individualidade, o indivíduo humano, encontra-se também num processo de uma escuridão, nesse desconhecimento de si próprio. Escuridão na coletividade, porque esse organismo social nada mais é do que o somatório das nossas individualidades que encontram-se escuras, mas ainda assim é palpável e marcante o sofrimento, porque quando escutamos lá fora essas situações, nada mais representa do que um pedido de socorro inaudível por trás de tudo que se apresenta, porque aquilo é um desespero. Então, na verdade, não haverá política, não haverá chefe de Estado, não haverá bandeira de grupos políticos que modifiquem este panorama, porque o problema não está aí. O problema está no indivíduo humano, porque é ele que compõe tudo isso. A doutrina espírita, por sua vez, contribui de forma enfática, importante, estruturadora. Porque na hora em que os espíritos se apresentaram a Allan Kardec, ali com a batida das mesas, e eles levantaram hipóteses diversas, primeiro da fisiologia, depois do magnetismo, cada um que desenvolvesse uma teoria e ninguém pensou na imortalidade da alma. E o próprio que fazia o movimento diz, eu sou um espírito. Abria-se para a humanidade uma nova era. Porque agora, conhecendo as leis e a lei do progresso,
em que nós não estamos estacionados e essa lei abre-se em duas asas. A asa do intelecto que nos proporciona estarmos neste exato momento numa casa espírita, diferentemente em estrutura do período de Kardec, porque estamos bem sentados, ar-condicionado, microfone. Viva a tecnologia ao desenvolvimento. Mas é exatamente também este lado onde o homem desenvolve e percebemos do outro a luz que clareia o universo exterior e a necessidade que cada dia temos mais de achar alguma luz que nos clareie o mundo interior. E a doutrina espírita, então, nos traz agora uma mudança completa de paradigmas. Primeiro, porque nos apresenta Deus como Pai, mas também inteligência suprema. Depois nos traz a figura de Jesus não para ser adorados, não para ser idolatrado, porque Jesus é mestre, então o que ele traz em palavra é exatamente a chave do que nos falta para ligarmos o interruptor e acenda a luz que buscamos há tanto tempo. E quando o indivíduo humano optar por esta única estrada que ainda não foi experienciada verdadeiramente, as gerações que se sucederem chegarão ao poder. E aí veremos a mudança, independente da bandeira, porque a bandeira em si nada faz, o que faz é o indivíduo humano, é a alma moralizada, compreendendo as leis que regem o universo. Aí fica o desafio. E como a doutrina nos traz então Jesus, voltamos a enxergar, a olhar para ele, no entanto, sobre outros ângulos, buscando extrair das lições deles agora essa chave central de força para que venhamos acender a luz interior, quebrarmos estas amarras que nos apresentam na figura da depressão, da melancolia, da irritação, da amargura, da irritabilidade, da ignorância e de tantos outros fenômenos que percebemos aí fora, de violência, de desconsideração. Porque isso nada mais é do que reflexo do medo. O animal, quando acuado, ele age de duas formas. Ou ele foge, ou ele agride. Quando observamos essa coletividade, esse sem número de indivíduos que agridem por tudo, é porque, na verdade, são pessoas frágeis intimamente. É o medo que campeia, a força oposta ao amor. Porque o contrário do amor não é o ódio, é o medo. O ódio é o amor que adoeceu, é diferente. E como temos medo de nos abrirmos para que outros possam entrar em contato com a nossa intimidade, colocamos barreiras. Então a doutrina espírita vem nos trazer essas lições para que venhamos a conhecer a nós próprios, espíritos imortais, herdeiros da divindade. Saímos da mão do Criador simples e ignorantes. Se nós saímos da mão de Deus, não há um traço negativo, nem um traço de maldade, de irritação, de violência na figura da divindade. Então trazemos da nossa constituição espiritual traços desse Deus. Agora é hora de rompermos com essas carapaças que trazemos sobre nós. E é nesse instante que precisamos voltar os nossos olhos ao Evangelho, extraindo dele o que tem de lição. E Jesus então nos presenteia, porque igual aos dias de hoje, as pessoas que estavam sofridas, amarguradas, amargas, violentas, revoltadas quanto ao poder constituído da época, agora encontravam em Jesus a esperança. E segundo o relato do próprio Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5, quando vai em direção, ou melhor, descobre a figura de Jesus e a multidão o segue após inúmeras curas do corpo físico. E Jesus, em percebendo a multidão, e ali ele canta a mais bela síntese que deveria ser para nós uma bússola diária. Porque está ali exatamente o atalho que estamos procurando há mais de 4.000 anos. Foi o único caminho que não experimentamos ainda.
Começa com as bem-aventuranças. Depois, vós sois o sal da terra. E mais adiante ele diz, vós sois a luz do mundo. Para chegar o brilho à vossa luz há um caminho. Ele percebe as dores, sente o que vai na intimidade, a escuridão que campeia, a tristeza que abatia a coletividade. A primeira coisa que ele diz é, se conheçam, e afirma, vós sois a luz do mundo. Se o mundo está em escuridão, é porque essas luzes estão apagadas, porque vós sois a luz do mundo. É preciso tomar contato com isso. Nós não somos vítimas da vida, a doutrina espírita nos diz. Se o mundo apresenta esta face, repleta de situações difíceis, é porque a alma humana vem plantando isso há tempo. Mas se nós tomamos agora para nós, e essa palavra está muito em moda, empoderamento. Porque empoderar, na verdade, é tomar ciência de si, e não o que pregam por aí. Eu sou um espírito imortal, herdeiro da divindade. Sou filho do dono. Prestemos atenção. E ele continua, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre a montanha. Não adianta. Por mais que você não aceite, não se pode esconder. Por mais que a gente se coloque para baixo, por mais frustrado que a gente se encontre, por mais triste e que a gente ache que a vida, ela não tem jeito, e tem pessoas que vivem naquela conduta, né? Ó vida, ó céus, ó dia, ó noite. Por mais que a gente não queira, ele diz, não se pode esconder uma cidade situada sobre a montanha. Por mais que alguém se coloque para baixo, jamais mudará a própria essência, porque é a essência divina. Vós sois a luz do mundo. Mas eu não quero, mas é. E não adianta se esconder, porque esta fuga talvez seja uma fuga que nos acompanha há séculos, de esperar que as coisas aconteçam pelos outros. É fulano que me decepciona, é o sistema que é ruim e eu não faço absolutamente nada. É esse marasmo da transferência de responsabilidade. Ora, se vós sois a luz do mundo, não adianta se esconder, porque uma cidade situada sobre a montanha, ninguém deixa de ver. E aí ele agora vai além, e aí ele diz, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Nem se acende uma luz para escondê-la. Que tem uma similaridade profunda com a parábola dos talentos. Recebeu talento, não esconda. Temos potencialidades todos, sem exceção aqui. Se viemos à Terra com o compromisso deste processo do trabalho e da evolução individual, e no momento em que o indivíduo ele evolui individualmente, ele auxilia a evolução coletiva. Porque se hoje o mundo chegou onde chegou, nesse período de transição tão complexo, com situações tão difíceis, isso é um somatório do que vemos fazendo ao longo do tempo. Então, não se acende essa luz para se esconder. É necessário colocar ali em cima mesmo para que todo mundo perceba que há luz e que nós temos a possibilidade, sim, de fazer a diferença, aquilo que nos compete. Observemos Jesus, que é o guia e modelo, todas as vezes em que foi tentado pela pressão exterior, manteve-se integral. Quando a escuridão da coletividade da época impunha o olho por olho e o dente por dente, colocando-a numa sinuca de bico, como aquela mulher que fora jogada a seus pés, ele nem vai para um lado, nem vai para o outro. Ele aproveita e dá uma lição de uma forma autêntica, lúcida, porque era a própria luz. Enquanto a escuridão tentava envolvê-lo, ele não escutava o que as pessoas estavam a dizer. Não escutar no sentido de agir igual. Ele conhecia as leis que regem o universo.
E uma vez cientes disso, não se deixava levar por qualquer pressãozinha. Essa mulher foi pega em flagrante adultério. Moisés, que obviamente era a lei que vigia a época, manda que apedrejemos tu que dizes. Estaria agora, provavelmente, as manchetes no Twitter, no Instagram da época, no Facebook, no YouTube, falando de que Jesus encontrava-se numa situação e agora o que é que ele fará? E aí 1000 pessoas ali dizendo, ele tem que apedrejar mesmo, porque o certo é apedrejar. E o outro grupo diria, não, mas se ele não apedrejar, fica uma coisa estranha, porque realmente ela agiu de forma errada. E as pessoas pensando nas defesas das suas ideias, e eu repito, esquecendo da individualidade do espírito humano. E ali ele dá um show. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E dá uma forcinha, né? Para lembrar. Porque segundo as narrações ele baixa, vai na terra e começa a escrever. Um por um dos equívocos cometidos por aqueles que estavam com as pedras na mão. Na medida que iam vendo, iam reconhecendo, iam largando a pedra e iam embora. Lucidez. Lucidez. Então não adianta. Acendeu a luz, ela não deve ser escondida. Aqui percebemos indivíduos com 1000 potencialidades. Até os espíritos que estão presentes, que ficam às vezes naquela retórica. É interessante quando nós conversamos com pessoas que são muito vinculadas a essas questões de discussões desse universo exterior. O que você tem feito? Não, mas discutir é importante. As mãos que trabalham são mais abençoadas do que as mãos que oram. Madre Teresa de Calcutá dizia isso. Porque enquanto está se discutindo, se nós levantássemos as nossas mangas e agíssemos dentro do nosso universo, colocássemos essa luz que, na verdade, nesse segundo à parte, apresenta-se como os nossos talentos, seja o que for. E não adianta só descarregar pelo lado da beneficência, não. É importante, sem dúvida, saciar a fome e a sede daqueles que precisam. Mas isso, às vezes, também é um mecanismo de fuga, porque é mais fácil dar do que temos sobrando, do que dar de nós próprios. Porque na hora em que eu trabalho nessa coletividade, ela nos traz espinhos extraordinários que nos mostram em que patamar nós estamos nessa evolução espiritual. Porque eu me irrito, eu não gosto da resposta, eu sou desconsiderado. Olha, aí a gente entra em contato com este ser que nós ainda estamos. Mas é mais fácil apenas doar coisas. E o desafio é esse. Acendeu a luz, agora bota sobre a mesa. Bota no candeeiro para iluminar absolutamente tudo. Porque às vezes um ato aqui inspira um outro ato acolá. E assim sucessivamente criamos a famosa corrente do bem. Por que não? Palavras de Jesus. Não adianta, nós somos a luz do mundo. Ah, mas eu quero ser depressivo. Tudo bem. Quer continuar? Não tem problema. Mas vai demorar a brilhar, mas vai, porque é lei. É lei. E é exatamente nesse momento que aí ele então nos coloca. Assim, tendo consciência que é a luz do mundo e que essa luz não deve ser colocada escondida, mas no candeeiro para iluminar a casa inteira. E esta casa, qual a nossa casa? Existe a casa da individualidade, existe a casa da coletividade. Compreendendo esses dois pontos, assim que brilhe a vossa luz, para que verdadeiramente a escuridão que nos atinge desapareça. E uma vez desaparecendo a escuridão que há em mim, obviamente, será mais um ponto de luz na escuridão que hoje campeia no mundo. E dentro, em breve, quando essa coletividade do Uniluz acender a própria luz, quantos ambientes não estarão iluminados? E ele continua. Para
diante dos homens, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem nosso Pai que está nos céus. E é interessante, porque apesar da característica doce de Jesus, vocês já perceberam o tempo verbal que ele utiliza para dar esse recado? O famoso imperativo afirmativo, brilhe a vossa luz. É uma ordem. Quer preencher essa intimidade? Quer vencer as frustrações? Quer superar? Brilhe a vossa luz. Para que todos, diante de todos os homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem nosso Pai que está nos céus. Para que vejam, sem receios, porque até nisso nós somos complexos, para não dizer complicado, porque o termo complexo é mais bonito, né? Porque a gente é complicado. Quando a gente se envolve em fazer uma coisa boa, a gente não divulga, porque isso é vaidade. E o Livro dos Espíritos diz que o mal se espalha com tanta facilidade porque o mal é ousado, enquanto o bem é tímido. Por que não? Fazer clarear todos esses ambientes. E o que é fazer clarear então? É ser autêntico. É ser lúcido. É tentar deixar estas paixões que hoje arrastam a tantas pessoas para que não nos arraste. Porque a partir do momento em que nós compreendemos, inclusive, o Sermão do Monte, quando Jesus diz que haverá um período em que até os escolhidos correrão o risco de serem levados de roldão também, é necessário, mais do que nunca, olhos de ver, ouvidos de ouvir. E compreendendo, então, o que necessita ser modificado no ser, que não é bandeira alguma, a não ser a intimidade, e eu não posso mudar outro, começo eu brilhando a minha própria luz, porque foi a ordem dele, pessoal e intransferível. Mas é melhor exigir que o outro brilhe a luz dele do que eu acender a minha. É mais fácil. Porque a gente aprendeu assim, a prescrever para os outros, mas quando o negócio é com a gente é diferente, a regra a gente dá um jeitinho. Então, nessa proposta de que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, fica este desafio. E o que seria isso? Agir tal qual Jesus naqueles momentos de escuridão plena no qual passou na terra. Está na hora de entregar o imposto de renda. Vamos dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Vamos buscar cumprir os nossos horários, os nossos trabalhos, o que foi acordado. Vamos ser aquele que não cortaremos na estrada por fora, por aquela pista que verdadeiramente é guardada para os carros que tiveram um problema. Vamos respeitar o tempo e a realidade dos outros, tanto quanto nós gostamos que os outros respeitem a nossa. Isso é acender a luz e fazer brilhar. É tomar contato com a responsabilidade que temos e sair desta postura de estarmos deitados eternamente em berço esplêndido. Tendo olhos, como falávamos, aguçados para defeitos e críticas a toda hora, quem quer que seja. A quem quer que seja. E nos preocuparmos em fazer acender. Usa o fósforo. Vai que vai pegar. Porque em essência, nós somos a luz do mundo. O desafio é esse. Enquanto as pessoas buscam preencher esse vazio com a realidade externa do mundo, entregando-se aos desvarios dos mais diversos, desde entorpecentes, àquela prática comum de viver uma vida de festas, não por nada, não é que nós não devamos viver o mundo, mas como nos diz o próprio Paulo de Tarso, estamos nele, mas não somos dele, porque algo além já nos eleva e conseguimos encontrar o horizonte de outra forma. E a doutrina espírita que nos embasa em todos os aspectos da vida nos fala, temos um fluido que foi dado para nós enquanto estamos na terra. Por que desgastá-los com tanta coisa que não deveríamos?
porque não é isso que nos preencherá, não é isso que dará sentido à vida. Então o indivíduo, quando acende a luz e faz ela brilhar, chama a atenção, porque não tem quem viva na escuridão e diante de um facho de luz não cria curiosidade. Quando nós estamos andando no Recife e está havendo alguma festa em algum lugar, às vezes botam aquele facho de luz imenso, você vê logo, parece o Batman, a luz do Batman. A gente fica curioso, porque a luz chama a atenção. E obviamente, se nós fizermos isso em casa, no trabalho, o indivíduo tinha determinado hábito deletério e agora, consciente de que precisa passar pela porta estreita e pelo caminho árduo, ele opta agora para dizer, não, eu sou a luz do mundo. Eu vou me esforçar. Porque se eu já sei onde eu preciso chegar, e isso é um elemento que me amarra, por que eu tenho que estar preso? Não, estamos acima disso. E exatamente nós passamos a ser aquele que faz. E quando a luz acende, os que estão ao redor vão dizer, o que foi que houve que antes o senhor fazia e agora não faz mais? Ah, é porque agora eu tenho consciência. Agora eu compreendo que isso não é bom. Não é que eu não goste, mas como eu já sei as consequências, eu não faço. Porque a lei de amor manda que eu ame o próximo na medida em que eu me amo. Então eu não tenho como atingi-lo sem me atingir. E isso é acender e fazer brilhar a própria luz. É o desafio do espírita nos tempos contemporâneos. Fugir de si tem que deixar isso ser deixado de lado. É necessário agora o indivíduo começar a entrar em contato com ele próprio e fazer brilhar essa luz. E que todos vejam. E que todos vejam. É desafiador, porque agora a consciência, que é onde se encontra a lei divina, ela começa a falar mais alto. E aí a gente começa a entender o Sermão do Monte, quando ele diz que a gente não deve julgar ninguém, porque quem julga é Deus em última instância. Porque talvez a gente, naquela mesma situação, quando a gente para e começa a conhecer a si, a olhar para si, quando acende a luzinha interior, por quê, Alisson? Porque na hora em que brilha a luz interior, a escuridão que antes campeava na nossa intimidade, agora apresenta-se para nós. Tem gente que diz assim, na medida em que eu entrei na doutrina espírita, Alisson, eu acho que eu me tornei pior. Eu disse, mas por quê? Ele disse, porque às vezes eu vejo que eu sou irritado, às vezes que eu sou impaciente, que eu sou ignorante. Eu disse, parabéns, a doutrina espírita está fazendo o papel dela. Acendeu a própria luz. Porque quem entra numa casa escura não percebe o que tem de errado nela. E quando ela passa muito tempo fechada, que muitas vezes é o nosso caso, onde nós pintamos e colocamos ela lindamente por fora, as pessoas admiram, e hoje na época do parecer, nessas redes sociais, onde todo mundo parece, né, as casas são extraordinárias. Até o momento em que nós vamos observar algumas notícias que nos chegam de indivíduos que antes estavam numa casa linda, nós ficamos surpresos com algumas coisas. Então, quando nós começamos a entrar em contato com essa realidade, nossa, de acender a própria luz e começar a ver o que tem por dentro, é o sinal de que a luz realmente está acesa, que está fazendo efeito. É a hora de tirar a teia de aranha, a aranha, limpar a poeira, enfrentar aquelas baratas voadoras. São uma coisa extraordinária, que na hora que eu falo tem meio mundo de gente que já se arrepia só em pensar. É hora de limpar tudo. Daí a sensação de estarmos piores. Mas isso é só uma fase. Porque a partir do momento em que eu enxergo, então, que a luz me mostra, começa a reforma. E toda reforma é doída. É incômoda. Quem faz reforma em casa sabe o que eu estou falando. Poeira em todo canto, você limpa hoje e amanhã está tudo cheio de poeira de novo. E bate na parede e cai reboco e traça cimento e coloca. E é gente dentro de casa, você fica naquela agonia. Bem-vindo ao mundo da reforma interior. Do brilhar a vossa luz. É esse processo que Jesus nos falava. Fazendo com que aqueles indivíduos que o escutavam passassem a compreender que eles eram verdadeiramente o sal da terra, a luz do mundo, e que o mundo espera por nós para fazer essa transição. Daí não vamos abrir espaço para perdermos tempo em determinadas situações,
mesmo na depressão, trazendo seus traços dentro da nossa própria fisiologia, possamos romper, ir atrás da medicação, da terapêutica espírita, do processo do auto-amor, de saber que o problema encontra-se na alma, fruto de outras realidades, mas que nós fomos colocados hoje na existência, novamente, ganhando uma nova vestimenta celular, é porque temos condições totais de superar muitas dessas dificuldades. Porque a dificuldade já é o limpar dessa casa que encontrava-se escurecida durante tantos séculos, quiçá milênios. Como disse-nos então Jesus, à luz da doutrina espírita que extrai lições ainda inúmeras, que possamos verdadeiramente seguir aquela voz que dizia: que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Aos irmãos desta casa, um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz.